seja legal, né, para que a gente possa entender agora esse novo grupo de revoltas. Né? São as revoltas separatistas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Revolução Pernambucana. Vamos começar primeiro pela Inconfidência Mineira. Né? Eu tenho algumas explicações e alguns esclarecimentos para fazer para vocês. Né? Para começar, eu queria chamar a atenção de vocês da questão da data que está aí na página do slide que vocês estão vendo. Né? Inconfidência Mineira, 1787, 1792. Se vocês pegarem a apostila de vocês, eu não estou com ela aqui agora, mas eu tenho quase certeza que vai estar lá a seguinte data, apenas 1789. Tá? Se vocês pegarem qualquer livro de história, ou quase qualquer livro de história, a maioria, entre 10 livros, 9, tá? Você vai encontrar lá Inconfidência Mineira, 1789. Tá? E aí você me pergunta, professor, por que só tem essa data nos livros e na apostila? E por que você está colocando essa data aí bem mais longa? Né? A gente tem que entender uma coisa. É que na época em que a Inconfidência Mineira ela se transformou em conteúdo de livro didático, os autores mais tradicionais resolveram associar a Inconfidência Mineira à Revolução Francesa, a data inicial da Revolução Francesa. Então é por isso que você vai ver essa data, essa mesma data. A Revolução Francesa começou em 1789, terminou em 99. Então, é por isso que a Inconfidência Mineira, tá, tem essa data. Então, não é verdade então, que a Revolução Francesa influenciou os mineiros? Não, não é verdade. E não tinha nem como. Vocês acham que em 1789 os franceses sabiam que estavam fazendo parte de uma revolução? Evidente que não. Tá? Evidente que não. Até mesmo depois de 1799, eles não sabiam. Foram os historiadores do século XIX que, ao analisarem a Revolução Francesa e ao analisarem outras revoltas ocorridas pelo mundo, em que os seus líderes eles citam a Revolução Francesa, é que eles vão ver que esse acontecimento ocorrido na França, tá, ele é histórico. Tá? Então, portanto, a Inconfidência Mineira está fora disso. Está fora. Tanto é que eu já estou esclarecendo para vocês o item A. Olha o item A. A Revolução Francesa influenciou os Inconfidentes? Não. Não. Nós vamos ter, sim, duas influências, uma referente a um fato político e o outro a uma influência ideológica. Esses, sim, foram as grandes influências dos mineiros, dos Inconfidentes mineiros. Tá? Só para esclarecer, Inconfidente é ser traidor. Tá? Ok. Então, que influências foram essas? Primeiro, a independência dos Estados Unidos e o iluminismo, que, aliás, as outras duas revoltas separatistas que eu vou comentar aqui também vão ser influenciadas por esses dois acontecimentos ocorridos durante o século XVIII. Ok? Então, o item A já esclareci para vocês. Para que a gente possa entender a Inconfidência Mineira, nós temos que entender o contexto de Minas Gerais. É aquilo que eu já expliquei para vocês antes, quando nós trabalhamos as chamadas rebeliões separatistas. As rebeliões separatistas, muitas delas, elas são o resultado dos contextos de suas capitanias. No caso aqui, de Minas Gerais. E que contexto seria esse? Bom, se vocês olharem a data inicial, nós estamos no período da chamada decadência da mineração. Não havia praticamente mais ouro, a exploração de ouro tinha perdido o seu fôlego, tá? Porém, essa mineração ela teve consequências drásticas, principalmente para grandes mineradores e comerciantes. Vocês vão ter muita gente com dívidas junto à coroa,
por pagamentos de impostos. Muitos impostos atrasados. Eles não tinham mais como pagar por causa da escassez de ouro. E eles diziam para a coroa: olha, não tem condição. Não tem ouro, acabou. Nós não achamos mais ouro. Só que a coroa não queria saber e ela acusava. Ouro tem. O problema é o contrabando que vocês praticam. E aí começa a circular pela região das Minas uma espécie de um boato de que a coroa portuguesa decretaria a derrama, que era um imposto temido. A derrama, primeiro, ela determinava que as cidades das regiões das Minas tinham que reunir durante um ano 100 arrobas de ouro, que daria mais ou menos 1.500 quilos. E essa quantidade de ouro iria para a coroa portuguesa, como forma de pagamento. Então, era um imposto anual, em que as autoridades locais recolhiam dos garimpeiros uma parte para poder, em um ano, conseguir dar 100 arrobas. Só que a derrama era mais do que isso. Além de cobrar essa quantidade de ouro, ela determinava punições para os devedores. E essas punições eram temidas, como, por exemplo, prisão do devedor, confisco de suas propriedades, até mesmo escravos eram confiscados. Então, aqueles que deviam temiam que a derrama fosse decretada. Então, começou a circular pela região das Minas um boato de que a coroa estaria para decretar a derrama. Essa derrama já tinha sido decretada em 1763 e 64 e foi um inferno, tá, na vida dos devedores. Então, novamente, ela podia ser decretada. Então, o medo se espalhou pela região das Minas. E foi isso que fez com que muita gente passasse a pensar de uma maneira organizada de que a saída para a temida derrama e das punições que esse imposto impunha sobre os devedores, a saída seria libertar Minas Gerais da dominação portuguesa, transformar Minas num país, tá? Ou seja, lógico, se alguma capitania próxima se interessasse pelo projeto deles, tá? Ótimo, tá? Mas eles estavam, no caso, os mineiros, eles estavam imbuídos dessa causa. Quem eram eles? Eles, eu estou me referindo aos inconfidentes. É como a revolta que eles organizaram, eles ficaram conhecidos. Tá? Então, a gente tem que entender esse contexto. Tá? Eles queriam ficar livres da cobrança da derrama. E, lógico, se Minas se transformasse num país, eles também ficariam livres das dívidas que eles tinham. Certo? E aí eu chamo a atenção de vocês para a minha época de estudante, na minha época que eu tinha a idade de vocês, como é que isso era ensinado para a gente? Ele era ensinado de forma errada. Diziam que os inconfidentes queriam a independência do Brasil. Isso era impossível. Impossível. Numa época sem telefone, sem internet, não tinha como eles manterem contato com as outras capitanias. Não existia isso. Tanto é que até hoje, Tiradentes, tá? Ele é tido como herói da independência, tem até feriado em nome dele. Lá no final desse assunto eu vou explicar como é que Tiradentes, de um ser obscuro, ele acabou se tornando um herói nacional. Né? Entendeu? Então, ou seja, colocar a Inconfidência Mineira como um movimento rebelde que queria a independência do Brasil, isso está errado. Eles queriam a independência de Minas e não do Brasil. Ok? Item C. Origem dos Inconfidentes e o movimento central e objetivo, desculpem,
central do movimento. O objetivo central, eu já falei, tá? Se livrar da derrama, tá? E também das dívidas, transformando Minas num país. Esse era o objetivo deles, tá? Origem. A Inconfidência Mineira foi constituída por vários homens, em torno mais ou menos de quase 35 homens, tá? E eles tinham várias origens. Você tinha padres, militares, comerciantes, grandes mineradores, intelectuais e Tiradentes. Tiradentes, ele era um alferes de cavalaria, num posto um pouco abaixo o de tenente, tá? Ele era um militar. Né? Então, eu não posso me basear por Tiradentes, tá? E dizer que o movimento da Inconfidência foi um movimento popular. Não, não foi. Nunca foi. Inclusive, quando formos falar do projeto político deles, vocês vão entender isso. Tá? Então, desse grupo numeroso de inconfidentes, Tiradentes seria, talvez, o lado mais fraco da corda. Espero que vocês tenham entendido isso. Tá? Vamos seguir à frente. Bom, e aí entramos no projeto político dos Inconfidentes. Tá? É aquilo que eu falei para vocês. Eles queriam a independência de Minas. Caso conseguissem, o que aconteceria com Minas Gerais? Bom, eles planejavam que Minas Gerais teria uma universidade, a região do Distrito Diamantino seria aberta para todo mundo, quem quisesse explorar diamante poderia, não haveria mais a função do contratador, ele escolhendo quem iria para lá. Por que eles iriam abrir? Eles iriam abrir a área de exploração de diamantes, porque quanto mais gente explorando, mais gente para pagar impostos. A capital seria São João del Rei. Né? Eles já tinham criado até uma bandeira, é aquela bandeira famosa, que tem uma espécie de um triângulo no meio, uma bandeira branca, um triângulo vermelho, em que está escrito em latim, né, liberdade, ainda que tardia. Tá? Se eu não estou enganado, essa bandeira hoje é a bandeira do estado de Minas Gerais. Tá? E em nenhum momento eles falavam em, por exemplo, combater a desigualdade social, acabar com a escravidão. Não, isso não tinha no projeto deles. Né? Até era de se imaginar que você tinha proprietários de terra, você tinha comerciantes, você tinha mineradores, todos eles dependiam da mão de obra escrava. Então, dificilmente eles iam defender isso. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que o projeto político deles era um projeto meio elitista. Não era um projeto para o povão. Quando eles falam em universidade, o que é uma universidade para o povão? Não é nada. O pobre nem sabia o que era isso. Então, dá para perceber, tá, que o projeto deles estava distante da maioria da população. O que, na verdade, eles queriam era se livrar de um problema deles. Uma outra coisa importante é que muitos inconfidentes viajavam à Europa, já tinham estudado na Europa, e muitos deles já traziam livros de autores iluministas. O iluminismo sempre criticou o sistema colonial, e muitos deles concordavam com isso. Ok? Bom, vamos seguir. O item E está dizendo assim, a demora da derrama e a traição. Olha o que vai acontecer. Eu queria só voltar um pouquinho para ver a questão da data. 1787. Ok. Prestem atenção o que vai acontecer. 1786, 1787, os meses foram passando, o ano mudou e nada da derrama ser decretada. Os inconfidentes continuaram a se encontrar em reuniões dentro das casas de alguns deles, só que essa demora da cobrança da derrama foi fazendo com que muitos deles começassem a desanimar. Quer saber de uma coisa? Não vai nem valer a pena a gente levar esse movimento à frente, a derrama não é decretada, isso para mim é um boato,
vamos continuar com as nossas vidas. Então, o que se sabe é que o movimento dos Inconfidentes foi perdendo força. As reuniões que ocorriam antes passaram a não ocorrer mais. O que se sabe também é que Tiradentes talvez era o único mais ativo entre os Inconfidentes. Tanto é que, quando o movimento é descoberto, ele praticamente já tinha perdido força, mas Tiradentes estava no Rio de Janeiro fazendo propaganda para tentar atrair mais capitanias para a causa deles. Certo? E olha o que é que vai acontecer. As notícias começaram a circular pela região das Minas. Que notícias? De que um movimento rebelde estava sendo organizado, tá? E esse movimento rebelde estava crescendo. E os seus integrantes se reuniam à noite em determinados locais. As notícias chegaram aos ouvidos do governante de Minas, Visconde de Barbacena. Ele ficou atento a tudo aquilo que ele ouvia, e aí ele ficou pensando do que ele ia fazer. Mandou uma correspondência para a coroa, explicando o que estava ocorrendo. A coroa respondeu dizendo que suspenderia, a própria derrama, e a coroa determinou que ele investigasse mais. Foi isso que ele fez. E ele teve uma ideia muito boa. Ele espalhou pela capitania, pela região das Minas, de que se aparecesse alguém com informações exatas sobre algum movimento rebelde, e se essa pessoa tivesse dívidas, essas dívidas seriam perdoadas. Não demorou alguns dias, ele foi procurado por 3 homens, 3 comerciantes. E um deles parecia ser o líder, Joaquim Silvério dos Reis. Os 3 procuraram o Visconde de Barbacena para denunciar um movimento inconfidente. Ele não só deu o nome dos envolvidos, como deu também os locais das reuniões, e disse que o movimento começaria com o assassinato dele. Ou seja, os inconfidentes já tinham acordado de que a rebelião começaria a partir da morte de Visconde de Barbacena. O governador ficou maluco quando viu aquilo. Ele anotou todos os dados, mandou esses dados para a coroa. A coroa respondeu a ele de que abrisse um inquérito e começasse a agir. Ele seguiu à risca o que a coroa pediu. Ele não só abriu um inquérito policial para investigar a rebelião, esse inquérito ficou conhecido com o nome de A Devassa, como ele começou a prender os inconfidentes. Então, um a um, eles foram sendo presos, as suas casas foram vasculhadas, nas casas de alguns, eles encontraram livros de Rousseau, Voltaire, Diderot, Adam Smith. Então, aquilo ali já servia como prova contra eles. No Rio de Janeiro, Tiradentes foi preso também, após essas denúncias do Silvério dos Reis. E os demais implicados foram todos mandados para o Rio, porque lá, como capital, era lá que ficavam os tribunais. Né? Os meses foram passando, os anos também. Nos primeiros interrogatórios, alguns tentaram jogar mais a culpa para o colega, tentando retirar a culpa do próprio ombro, porque o medo era muito grande. Tá? E, segundo consta, Tiradentes ficou sereno na prisão. Ele ficou quieto na prisão. Tá? O que se sabe, um dos inconfidentes chegou até a cometer suicídio na prisão. Então, o desespero era total. Até que, quando chegou, se eu não estou enganado, em 1790, começaram os julgamentos, começaram as condenações, e aí só bastava vir a punição. É nesse período que, supostamente, Tiradentes, num interrogatório, afirmou que o movimento mineiro
era de responsabilidade dele. Foi ele que criou, foi ele que elaborou, foi ele que pensou tudo o que seria feito. Isso surpreendeu as autoridades portuguesas e provocou um grande alívio nos demais inconfidentes. E aí o que aconteceu? As penas, no início de 1792, chegaram ao Rio de Janeiro, vindo de Lisboa, decretação de prisão de alguns, degredo para outros, e Tiradentes, ele foi condenado à morte, tá? Por enforcamento, e, consequentemente, seu corpo seria esquartejado e as partes dele seriam colocadas numa estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas, seriam colocados, pendurados em postes, em árvores, em cercas, e isso foi feito. Tá? As partes do corpo de Tiradentes ficaram penduradas por mais ou menos uma semana. Vocês imaginem o cheiro, né, das pessoas que passavam por aquela estrada. A sua casa em Minas, ela foi demolida, destruída, o terreno salgado, para que nada daquele terreno nascesse de ruim, tá? Lógico que não nasceria nada, porque a partir do momento em que você joga sal grosso, não há vegetação que resista. Só que as pessoas, lógico, ficavam com medo. Segundo consta, tinha gente que vinha pela calçada, quando chegava próxima ao terreno da casa de Tiradentes, as pessoas atravessavam para o outro lado. O medo era muito grande. Os parentes dele sofreram perseguições, perderam seus empregos. Então, você tem o fim da Inconfidência Mineira com essa execução do Tiradentes. Perdão. Bom, aí a gente entra num assunto bastante curioso, que é a transformação de Tiradentes em herói da independência. Só um instantinho, pessoal. Para quem não sabe, esse quadro que vocês estão vendo aí, essa gravura, foi feita por um pintor chamado Pedro Américo. Ele fez esse quadro no final do século XVIII. Vejam bem, Tiradentes morreu em 1792. Pedro Américo nem era nascido. E não existia fotografia naquela época. Então, na verdade, Pedro Américo, ele imaginou como seria Tiradentes. Assim como outras gravuras que existem em outros livros de história. Como ele seria? E aí vocês podem observar que por essa gravura, ele usa barba. Duas explicações. Uma, seria o tempo em que ele ficou na cadeia, mas na verdade isso não é explicação. Por quê? Porque todos eram obrigados a cortar o cabelo e fazer a barba para não dar piolhos na própria prisão. Então, ele não poderia. E ele, como alferes de cavalaria militar, no máximo ele podia usar um bigode, não uma barba. Tá? Qual seria a intenção, então, de pintá-lo com barba? Associá-lo a Jesus Cristo. Agora, Tiradentes como herói da independência. Como isso se deu? Bom, durante todo o século XIX, ninguém sabia quem era Tiradentes. Ninguém nem lembrava, nem sabia, porque isso não era dado nas escolas. Isso só foi dado a partir do século XX, a Inconfidência Mineira. Tá? Aí, em 1889, o Brasil tinha uma monarquia, era o segundo reinado, o finalzinho do segundo reinado. Os militares do exército derrubaram a monarquia, instauraram a república. E eles queriam, quando assumiram o poder, eles queriam que o Brasil tivesse um herói. Porque o Brasil não tinha um herói. Um herói que pudesse ter uma data como feriado. Um herói que se pudesse celebrar. O Brasil não tinha. Então o que eles fizeram? Eles foram pegando os fatos históricos do passado. E eles começaram a procurar quem seria esse herói. E, de preferência, alguém que tivesse uma origem militar. É aí que eles chegaram à Inconfidência Mineira. Como Tiradentes tinha uma origem militar, ele foi o escolhido. Ele foi o eleito. É aí que ele se tornou herói da independência do Brasil, quando, na verdade,
ele lutou pela independência de Minas Gerais. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a Inconfidência Mineira.